Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa gravação da live. Me conta aí se você está assistindo gravação, que dia é para você aí? Hoje aqui é dia 22 de maio. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu tô num lugar na natureza que infelizmente vocês não enxergam por causa dessa tela, né? Que ainda não consegui mudar essa resolução. Mas tá um dia tão bonito de sol, né? Então eu vim fazer isso aqui ao ar livre. E convidar vocês todos, né, para essa reflexão que nós vamos fazer hoje. Ontem nós terminamos um assunto que, quer dizer, não terminamos, nós deixamos uma live com um assunto pendente para continuar hoje, né? Então hoje nós vamos continuar falando disso. E enquanto isso vocês vão mandando coraçãozinho, gente. Vocês não me fazem eu ficar pedindo muito coração aqui todo dia. Vocês já sabem, né? Que os coraçõezinhos ali, eles mostram para o Instagram que esse conteúdo é relevante e que outras pessoas podem se interessar. E quanto mais pessoas estiverem conectadas com isso, né, com a espiritualidade, com tudo isso, mais a vibração do nosso planeta cresce. E quando a vibração do planeta inteiro sobe, todos nós subimos juntos, né? Naquela frase que eu digo que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, quando a vibração do planeta sobe, nós também nos modificamos, nós também sentimos isso. Então, os corações, os compartilhamentos, os comentários de vocês na live, durante a live, contribui bastante para que o Instagram entenda que esse assunto é relevante e mostre para mais pessoas. Quando vocês vão entrando aí, vou mostrar um pouquinho o lugar onde que eu tô aqui. Vamos ver se aí, quando eu não apareço, se aí a tela fica boa. Vamos ver. E o melhor de tudo é poder mostrar isso para vocês sem sair de casa, né? Estando aqui no meu lugar, né? É lindo, né? Esse aqui é onde é a casa do meu filho. Eu tô aqui no deck dele hoje. Ele mora aqui também. Nós formamos aqui um condomínio, né? Onde mora toda a família. E ele tem esse deck com essa vista aqui. Sim, o deck que eu ajudei a pintar. Gente, e eu tava aqui, ele deixa uma chave lá em casa, né? Uma cópia, e ele sempre diz, mãe, vai fazer conteúdo lá em casa e tal, porque é mais longe da estrada, tem mais silêncio também, e para mudar um pouquinho de lugar, né? E ele é tão querido, ele sempre oferece, né? E eu tava aqui meditando e me preparando para conversar com vocês e olhando para a casa dele e para esse lugar, né? Pensando como eu sou grata e o quanto eu me alegro de ver os meus filhos na vida, crescendo, seguindo o caminho deles, sabe? Ver a casa dele aqui, o lugar dele, imaginar que ele todos os dias acorda e tem essa vista aqui. Então, eu penso assim, né? Que o pai deles e eu, o pai deles recebeu essa terra aqui de herança do pai, né? Do meu falecido sogro, né? Que comprou esse terreno e depois dividiu com os filhos. E quando nós nos casamos, depois nós já viemos morar também aqui e recebemos uma parte desse terreno. Então ali do outro lado é de um outro filho, né? É tudo terreno que era do avô dos meus filhos, né, no caso. E ele então dividiu com os filhos e hoje todos podem usufruir. E nós mantivemos, né, preservamos para os nossos filhos
e cada um construiu a sua casa aqui também, e há espaço para os netos e bisnetos e muitas gerações ainda de filhos, porque é bastante terra. Então, quando eu olho para isso, eu olho com muita gratidão, né, ao pai do meu ex-marido, à mãe dele, né, que se sacrificaram para ter isso tudo, que quanto eles deixaram de usufruir na vida deles para adquirir isso e para manter, né? Porque muitas pessoas vêm aqui em casa e dizem: nossa, meu sonho é morar num sítio, né? Só que morar num sítio exige muito esforço, muito trabalho. Quem mora no sítio sabe como é, né? Que você não tem final de semana e descanso, você tem sempre uma grama para cortar, uma cerca para arrumar, sempre tem, sempre. Se você mora numa casa, né, e já tem trabalho sempre em casa, imagina num sítio. Então tem animais aqui, né, que a gente não consome, que a gente não mata os animais, eles morrem de velhos, né? E isso também nos toca. Por exemplo, tem uma ovelhinha aqui em casa que ela deve ter uns 12 anos, eu acho, e ela tá cega agora, né? E ontem eu tava colhendo laranjas para dar para ela, e porque ela fica do outro lado da cerca, né? E as laranjas caíam no lado onde ela não estava. E eu jogava as laranjas para ela, tem cigarra. Tá fora de época, nem sei. A cigarra não sabe, né? Que existe tempo, tem. E aí eu colocando laranjas lá para a ovelha, né? E vendo ela cega. E ela procurando assim com o nariz, né, para cheirar o chão, e às vezes a laranja estava ali e ela não conseguia ver. E aquilo era tão doloroso para mim, né, ver que eu acompanhei essa carneirinha desde que ela nasceu, né, e a mãe dela eu já tinha criado a mãe dela, que a gente sacrificou no ano passado, porque ela estava com um tumor e a gente achou melhor dar um descanso para ela, então chamamos o veterinário, fizemos uma eutanásia, né. E essa ovelhinha, ela sempre foi dependente do grupo. Ela berrava o dia inteiro se ela não visse os outros, se ela não encontrasse o grupo, né? A mãe, o pai dela e o irmão, que é uma família. E ela ficou cega no ano passado. Então, ela berrava muito no começo, porque imagina, daí ela não estava enxergando ninguém. Então, ela berrava o tempo inteiro e era sempre um desespero. Agora, ela já está mais acostumada, então ela está mais tranquila. Mas ainda assim ela dá com a cabeça nas coisas, né? A gente tem que dar alimento para ela porque ela não encontra, né? Ela come a grama, mas às vezes ela não encontra onde tem a grama melhor, né? E ela desiste, ela acaba indo para a casinha dela e dorme lá porque ela acaba desistindo às vezes, né? Então, para dizer assim, ontem eu estava dando as laranjas para ela e vendo que ela quase não tinha mais dentes também, então às vezes eu descascava a laranja para dar para ela. E vendo essa cegueira dela, me comoveu, e quando eu vi eu estava chorando já lá, olhando para ela, pensando, meu Deus, será que não seria bom, melhor sacrificar, né, ela também, porque sofre, e aí me veio assim da espiritualidade, tá, mas tu também não enxerga direito, e tu acha que a tua vida não vale a pena por causa disso? Então outras pessoas que não enxergam, vale a pena então não viver mais? Porque tu quer abreviar uma coisa que para ti tu acha que é um sofrimento, mas que para ela talvez não seja, né? Então é lindo aqui, né? Eu vou falando e vocês vão olhando aqui um pouquinho, gente. E aí então me veio isso assim, de como a gente se comove às vezes com a dor do outro, de como a gente entra e quer salvar, né, todo mundo, e a gente quer mudar a vida da outra pessoa, a gente quer encontrar uma solução. E eu percebi que talvez e provavelmente a dor maior era minha, de olhar para ela assim, de não aceitar esse destino dela, né? E de ver que ela, na natureza, ela já viveu bastante, né? Com todos os cuidados que a gente tem com ela e tudo. E se ela fosse viver numa fazenda normal, ela já teria se tornado um churrasco há muito tempo, né? Então, muitas vezes nós não queremos envelhecer, né?
porque vamos nos defrontar com dificuldades, com aquilo que agora nos limita no nosso corpo, não conseguimos aceitar o envelhecimento, né? E que agora nós não podemos mais fazer tantas coisas como quando somos mais jovens, mas também não queremos morrer, né? E o quanto é difícil, às vezes, nós aceitarmos o destino de outra pessoa, porque nós queremos mudar, né? Então eu olhei para ela e eu me comovia, assim, de olhar para ela e de ver, assim, o quanto amor, né? Que a gente tem pelos animais aqui. Então, todos os filhos aqui em casa cuidam, né? Os filhos vão lá e alimentam e dão uma ração para elas todos os dias. E os animais aqui morrem de velhos, né? Tem umas galinhas angolistas que são muito antigas também. E às vezes eu vejo elas assim andando, mancando, sabe? Não consegue mais caminhar para longe porque tem dor nas articulações, porque são velhas. Porque já tem, sei lá, 14, 15 anos, mais até, né? Então, os animais morrem de velhos aqui. E aí tu pode se defrontar com esse envelhecimento do animal e ver como ele vai perdendo também, né? As habilidades, como ele vai... Então, essa galinha angolista em especial, elas eram um bando grande e aí muitas já morreram e ficaram 4. E as angolistas, quem conhece angolista, elas estão sempre correndo, né? Só que essas não correm mais, porque elas já estão muito velhas. Mas ainda tem duas ali que elas ainda andam mais rápido, mas tem uma que não, ela anda mancando com muita dificuldade. Então a Marlene diz, né? Envelhecer é para os fortes. Sim, envelhecer é para os fortes. É você admitir que o seu corpo envelhece, embora a sua alma permanece jovem, né? Então a gente se olha e às vezes não se reconhece. Às vezes você que já está mais velha, se olha no espelho e você não se reconhece naquele corpo, naquele rosto que agora está envelhecido, que agora tem as rugas, que agora, né? E até mesmo na agilidade e na força que nós temos, né? No nosso comportamento. A Fábio diz, eu costumava vê-las na beira do asfalto quando trabalhava em Cocal. Exatamente, elas sempre estavam ali. Elas vão sempre para a beira da estrada. Nós tínhamos um pavão que ele ia também para a beira da estrada e aí ele foi atropelado. E aí a pessoa atropelou e levou ele embora ainda. Nós nem chegamos a vê-lo, né? Se ele poderia sobreviver ou não, enfim. E as angolistas, algumas assim, eu acho que foram atropeladas, mas a maioria morreu presa às vezes por algum animal ou alguma coisa assim. A gente não encontrou o corpo, né? Mas já encontramos corpos de... Eu mostrei no ano passado, né? De uma galinha que morreu e os outros foram lá e enterraram ela, sepultaram ela com folhas, né? Então a gente se comove com essas coisas. Então, para falar para vocês assim que a gente mora num sítio, começou para falar disso, né? Da gratidão de estar aqui, de poder crescer junto com isso, né? E de ver os filhos continuando e fazendo também. Todos eles moram aqui também. E tem esse amor, né? Pela terra, pelos animais. Esse amor que cresce, que expande, né? Deixa eu ver aqui. Teve alguém que falou. Quem mora no sítio não consegue ficar no final de semana parado, é trabalhar. Exatamente. Denise diz isso, ela também mora no sítio, né? E verão não tem essa de vamos pra praia passar temporada. Verão a grama cresce muito rápido, você tem que cortar a grama quase toda semana e aí onde você não corta a grama tem que ter os animais para comerem a grama, porque senão você vai cortar a grama noite e dia, porque é muita coisa. Então, aí você tem os animais, mas os animais demandam cuidados, né? Não é só ter o animal e deixar ali. Então, tem cavalos, tem ovelhas, tem ganso, galinha, enfim. Então, tudo você arca também com a parte boa, né? Mas tem também o ônus. Em tudo na vida é assim.
Então, já que eu estou falando disso, e depois eu vou falar do assunto que ficou pendente da live de ontem, eu quero convidar vocês, especialmente aqui vocês olhando para esse lugar agora, eu vou fazer um convite para vocês. Amanhã à noite, eu decidi assim de última hora, gente, foi hoje mesmo isso. Eu decidi fazer um grupo amanhã à noite, não vai ser um grupo de constelação, vai ser um grupo de meditação e cura. Meditar e curar. E aí eu pergunto para você o que precisa ser curado em você, na sua vida, na sua alma, no seu espírito, talvez no seu corpo. Amanhã será uma noite de meditação e cura, lá no edifício Due Fratelli, às 19h15. A Ivana diz, meu sonho de consumo é envelhecer morando num sítio. Então saiba, entrou o dono da casa e o meu filho, porque eu perguntei para ele se a chave era aquela, porque estava com outro chaveiro. E ele me respondeu, mas eu já estava na live. Filho, deu certo, tô aqui. Maravilhoso aqui. Pena que o meu celular, meu filho, não consigo tirar esse desfoque ali de trás, Daí não dá pra ver o lugar, só quando eu viro assim, Quando eu viro assim, daí aparece. Acho que aparece, né? Vamos ver. Então, onde vai ser? Vai ser amanhã, lá em Criciúma, no edifício Due Fratelli. Uma roda de meditação e de cura. Quando eu já falei para vocês, né, que eu tinha um projeto chamado Casa do Caminho Maria de Nazaré, e é incrível porque a sala do Due Fratelli estava reservada para amanhã à noite e eu tinha esquecido. E o pessoal do marketing me chamou e perguntou quando que vai ter o próximo evento. E eu fui olhar no meu calendário quais são as datas que estavam reservadas para evento e vi que tinha essa data de amanhã reservada, mas eu não tinha me preparado. Foram dias bastante intensos ultimamente com o Caminhos da Prosperidade, com esse grupo da segunda-feira de reequilíbrio energético espiritual. Então eu disse, não vou fazer nada, eu acho, porque está muito em cima. E aí a Fran me disse, mas já que vai pagar pela sala, quem sabe faz alguma coisa. Mas eu não sabia o que fazer. E hoje de manhã, então, veio essa ideia, assim, fazer uma roda de meditação e cura. E quando eu falava lá da Casa do Caminho Maria de Nazaré, lá era nas quintas-feiras que eu fazia. E era uma roda também, onde eu falava alguma coisa, nós fazíamos uma meditação e depois fazíamos o trabalho das curas. E naquele caso lá eram curas físicas mesmo, para dor física. Então, muitas curas aconteciam lá, sabe? De dores, de várias coisas assim. Então, amanhã eu quero fazer isso de novo. Então já te convido desde já aqui a participar nesta quinta-feira no edifício Due Fratelli. As vagas são limitadas porque eu não consigo também atender tantas pessoas numa noite só. Vai ter imposição de mãos, vai ter muita coisa boa lá. Então para que eu possa também estar com essa energia para todos, né, que estejam lá, é importante que você faça a sua inscrição. Eu sei que é de última hora, mas é só até amanhã, porque amanhã já é o nosso evento. Então, se você quer participar, agarra a tua vaga e vai lá fazer parte. Eu vou te ensinar também a meditar e eu vou te conduzir nesse caminho de autocura. Então, será amanhã à noite, no edifício Due Fratelli, às 19 horas. Uma roda de meditação e cura.
A Marlene diz, vou ficar conectada aqui, estou com um problema de ouvido. Tu não mora aqui na região, né, Marlene? Quem sabe nós podemos fazer alguma coisa para as pessoas que queiram participar online. E dá pra gente fazer isso, dá para vocês participarem através do Zoom. Então, quem quiser amanhã fazer parte dessa roda de meditação e de cura, será um trabalho diferente, está na sua casa em Florianópolis. A gente pode ver, quem sabe, de fazer alguma coisa através do Zoom, para quem não pode vir presencialmente, e vamos fazer esse trabalho. Então, volto a dizer, uma roda de meditação e cura, onde vou conduzir vocês com meditações guiadas, com jornadas internas e até mesmo com esse trabalho de imposição de mãos no objetivo de cura, de reequilíbrio energético, reequilíbrio de chakras. Eu vou fazer em vocês mesmo, com as minhas mãos também. Então, amanhã à noite, vagas limitadas, tá? Então agora eu vou falar do assunto que ficou pendente ontem. Quem é que lembra aqui qual é o assunto que ficou pendente ontem? Vamos ver se vocês estão ligados ou se eu posso falar de outro assunto, porque vocês já nem querem mais. Vamos ver. Ai, que pena que esse celular tá assim, ó, que vocês não ficam vendo a natureza aqui, ó. E eu já queria fazer esse trabalho de meditação e cura daqui já, né? Horário às 19h15. Amanhã à noite, no Due Fratelli. A Morgana participava lá na Casa do Caminho Maria de Nazaré, né, Morgana? Tu lembra como é que era, né? Então, quem quiser, chama a Fran ali no WhatsApp e reserva com ela. Tá? Ok, então o que é o assunto da live? Vermos o nosso corpo. Sim, é quando você tem projeção astral. Irias falar sobre a catalepsia. Catalepsia projetiva, que é quando você está dormindo, seu corpo está dormindo. Saudade da Casa do Caminho, né? Era bom. É quando o seu corpo está dormindo, você vai dormir e você vê. Daí a catalepsia é assim, ó, quando você está dormindo e você acorda, mas você não consegue se mexer. Você quer falar, quer chamar alguém, quer sair daquilo e você fica sentindo uma angústia muito grande e não consegue sair, não consegue se movimentar ou fazer alguma coisa. Algumas pessoas pensam que isso é como um pesadelo. A Ana Clara diz, eu tenho isso. Muito. Então, isso é uma catalepsia projetiva. Você está cataléptico, ou seja, vou explicar para vocês o que acontece. Quando você... Aqui é o corpo e a alma juntos, né? Ontem eu tinha uns bonequinhos até para explicar. A Ana Clara assiste a live de ontem, que eu também usei os bonequinhos para mostrar um pouco como funciona isso. Imagina que aqui é o corpo e o espírito, e aí a alma se desprende e vai para o plano espiritual. A Ana Clara diz que fecha o olho, conta até 5 e abre. E daí você sai disso. Algumas pessoas não conseguem sair, é mais profundo e a pessoa não consegue se mexer mesmo, nem falar, nem fazer nada. Às vezes pode durar um bom tempo assim. Então o que acontece é que o seu corpo sai, ele vai para o plano espiritual, o espírito, né? O espírito sai, o corpo espiritual sai, vai para o plano espiritual e o seu corpo físico fica na cama lá dormindo. Quando o seu espírito, a sua alma volta para o corpo físico, digamos que ele não cola certinho. Sabe como uma folha do papel contact que você vai colar numa superfície e aquela folha não encaixou, ficou fora? Então você não consegue ter o domínio total do seu corpo e você percebe o plano espiritual. Você como espírito, você está aqui
E pode ser que você veja espíritos à sua volta, pode ser que você tenha percepções de pessoas falando, de espíritos, de entidades, de outras coisas. Porque a sua alma está aqui, ó. É como se você está com a cabeça na janela, mas você está com o corpo dentro de casa. E aí lá, com o rosto na janela, você vê aquilo que está lá fora, né? Mas você está dentro de casa. Então isso acontece, você então está com a sua alma, o seu espírito, uma parte para fora, não veste a roupa direito, é mais ou menos isso. E como tem só uma parte conectada com o corpo físico, ó, eu não consigo, eu teria que estar assim para mexer esse dedo, assim para mexer esse outro. Como eu estou fora, eu não consigo, ó, porque eu não estou conectada, não estou colada, digamos assim, né? Membro a membro, célula a célula, órgão a órgão. Tá fora. Então você acorda, mas não acorda, você fica nesse transe. Isso se chama catalepsia projetiva. Então, uma boa maneira para quem tem bastante isso é fazer treinamentos durante o dia. A Ana Clara já sabe que ela fecha o olho, conta até 5 e abre. Ela já desenvolveu algo que a ajude a sair disso, né? Minha alma é bem burrinha, então, porque tenho isso muito. Não tem a ver com burrice, Ana. O que acontece é que você provavelmente sai muito rápido, você volta muito rápido para o corpo. Você sai, vai para o plano espiritual e você se assusta lá com alguma coisa. Você encontra alguém que te assusta, você encontra uma situação que te dá medo e você volta muito rápido para o corpo físico. Então você, às vezes, pode ser que você vai ter aquela sensação de queda, assim que você vai dormir, dá a impressão que você cai, que você está num lugar e caiu, né? É quando acontece isso, quando a sua alma, o seu espírito, né, o perispírito volta muito rápido para o corpo físico, então dá essa sensação de queda, porque o seu espírito foi quem caiu, né? E você voltou muito rápido, então digamos que daí não encaixou certo. Quando você vai e tem uma experiência lá, legal, ok, voltei para casa, você volta e encaixa. Então, provavelmente você está tendo encontros no plano espiritual que estão te causando medo. E isso pode ser que você depois, durante o dia, você permaneça ansiosa ou que você tenha muita ansiedade ou crises de ansiedade, ou pode ser que você... sem explicação, digamos assim, você acorda de manhã e está angustiada, acorda de manhã e não está se sentindo bem, está triste, está emotiva, e você diz, mas eu fui dormir, estava tudo bem, e eu acordei de manhã e eu estava assim, né? Deixa eu ver. Passei por isso uma vez só, graças a Deus, porque foi tenso, fiquei com medo até de dormir de novo, queria mexer os braços e não conseguia. E ela diz que é paralisia do sono, a Silvia, né? Que é isso, né? Que é essa catalepsia projetiva que eu estava falando aqui. E também algumas pessoas chamam de paralisia, né? Então, você fica mesmo assim. E então é importante você treinar, Jéssica. Como que você faz para não ter isso, né? Então, durante o dia, você já se prepara, você já faz um esquema. O que você vai fazer para que quando isso acontecer de novo, você já tem um plano B. Eu, particularmente, eu tinha muito isso, né, há um tempo atrás. E eu às vezes tinha medo de dormir, né, e ficar assim. E eu aprendi, então, a fazer um movimento com o dedo. A pensar assim, ó, que quando eu tiver isso, eu vou tentar mexer um mindinho. Só um dedinho. Porque o que acontece é como se você está descolada e agora você tenta mexer um mindinho, quer dizer, você conectou um mindinho e dali o resto vai e se encaixa. Imagina que você está fora e aí você tenta encaixar esse dedinho aqui, ó, e com base nele todo o resto se liga, né? Então você mexe um dedinho, você faz uma coisa com o dedo do pé ou com o dedo da mão e você treina isso já. Você já
tem isso pronto na sua cabeça. Ah, se eu for dormir e acontecer isso, eu vou mexer um dedinho. Eu vou ficar calma porque eu sei que eu não vou morrer, que eu não estou em perigo, que isso é normal, que você agora com essa explicação já consegue saber, né, por que que você está sentindo isso. Então você vai ver que não tem nada de grave, não tem perigo. Talvez você nem queira mexer um dedinho. Eu particularmente, quando eu tenho isso, apesar de ficar angustiada nas primeiras vezes, eu aproveito. Eu já digo assim, ah é? Ah, não estou podendo me mexer, então deixa eu dar uma olhada o que que tem aqui em volta. Quem está por aqui? Eu vou explorar isso então. É como se agora eu tenho uma janela aberta, então deixa eu olhar para fora, ver o que que tem lá fora nessa janela. Ao invés de já querer fechar a janela e já ficar ali dentro em segurança. Então você aproveita isso e diz assim, ah, então está assim. Então eu estou lúcida agora, né? Porque é uma lucidez projetiva também. Então você aproveita e diz, ah, já que agora eu sei que eu não corro perigo, então eu vou explorar e olhar isso para ver quem está aqui na minha casa, quem está aqui perto de mim, se tem algum espírito que porventura esteja aqui presente e que eu, quando estou totalmente no corpo, eu não vejo. Então é uma oportunidade para você pegar e fazer esse reconhecimento, né? A Silvia diz que faz isso também. A Tita, as primeiras vezes causa medo. Saber que está dormindo, mas não consegue se mover. Até aí é acalmar e esperar o espírito se encaixar. Isso. Você se acalma, respira. Se você não quiser explorar, você mexe um dedinho e pronto, o resto vai se colar. É como você acertou aquele papel contact que estava mal colado. Você foi lá e começou com o papel contact por um cantinho. Não dá certo quando você faz isso? Você vai lá e pega o papel contact, desliga e começa a colar pelo cantinho. Daí todo o resto vai se encaixando. Se você vai assim, coloca o papel contact jogado, ele vai cair fora. E aí quando você vai lá com o papel contact e começa num cantinho, todo o resto se ajusta, né? Pior coisa é ter despertador alto e faz você acordar de susto. Sim, porque daí tu volta rápido, né? Que eu estava explicando aqui, que acontece isso quando você volta muito rápido para o corpo. Você está lá no plano espiritual e o seu corpo corre perigo, por exemplo, como num susto por causa de um despertador. Ou acontece alguma coisa com o seu corpo, o seu coração às vezes dá uma arritmia, alguma coisa que você tem medo e o seu espírito volta muito rápido. Ou no plano espiritual você encontra espíritos e você se mete em confusão, em situações que aí você precisa voltar muito rápido e aí não cola direito. Aí não vai colar direito, você vai sentir isso, né? Muito bom, né? É bom quando a gente vê aqui, olha só, a Silvia, a Jéssica, a Tita, a Marlene, as pessoas falando, né? Que tem isso, né? E quantas pessoas sofrem porque não conhecem, não sabem o que fazer com essas sensações, tem medo de dormir porque, agora eu vou dormir, eu vou ter de novo aquilo, então eu já vou dormir tensa, né? A Tita, vou sempre buscar confusão. Colocar uma ópera bem calminha. É essa que às vezes a gente vai para lugares que não são tão bons e aí a gente pode voltar para o corpo corrido. Outra coisa que eu queria contar para vocês, que é nessa saída aqui, o seu corpo está dormindo lá na cama, né, bonitinho lá, e aí você, espírito, vai passear. Nesse passeio que você faz como espírito, você vai visitar pessoas no plano espiritual. Você pode ir encontrar com pessoas que já faleceram há bastante tempo e que estão no plano espiritual. Assim como também você pode receber a visita de espíritos que vêm para ver você. Então, ontem, no nosso trabalho mediúnico, foi muito interessante porque veio um espírito bastante jovem
e estava muito emocionada, contando a respeito da mãe dela. E falando que a mãe dela foi um pouco confuso no começo, até eu entender o que essa moça estava dizendo, porque ela é uma criança, né? É uma filha, e ela estava muito emocionada, ela chorava muito assim, e ela disse que era aniversário da mãe dela ontem e que ela tinha ido encontrar, ela tinha ido ver a mãe dela ontem, que a mãe dela tinha falado e pensado nela e que ela estava bem já no plano espiritual em algum lugar, mas que ontem especialmente ela se sentiu muito atraída para a mãe dela. E ela veio de volta para a Terra ontem e esteve junto com a mãe dela. E aí então ela relatou que a mãe dela já tinha ido visitá-la algumas vezes no plano espiritual. E que ela começou dizendo, fui eu que abri a porta. E aí eu converso lá, né, com os espíritos e eu não entendi que porta ela estava dizendo, quem era, né? E aí eu perguntei para ela, que porta que você abriu? E aí ela começou a chorar e ela disse, a porta por onde a mamãe passou. E foi muito emocionante, assim, porque quando ela falou isso, né? Porque ali eu vi que era uma criança falando, né? Era um espírito conectado, assim, com a sua mãe, né? E ela disse a porta por onde a mamãe passou. E eu disse, qual a sua mãe? E eu pensei, né? A sua mãe foi embora? A sua mãe passou porque ela foi para onde? Daí ela disse, não, eu fui. E aí ela contou então, né, que ela estava no hospital e que ela faleceu, né, e que a mãe a encontrou no plano espiritual e que ela conversou com a mãe lá e ela disse, e eu trouxe o meu irmão para minha mãe. Digam para ela que eu trouxe. E ela falou outras coisas lá, né, que para mim foi um pouco confuso, eu não entendi muito, assim, porque ela estava muito emocionada e eu também, e todos nós, né, no grupo, a Tita disse, foi muita emoção. Então foi muita emoção, assim, e para mim um pouco desafiador, né, porque quando eu estou fazendo esse diálogo com um espírito, oferecer a ajuda que ele está buscando e fazer esse encaminhamento, né, para que esse espírito possa ir em paz. E daí eu falei para ela, não, nós vamos encontrar a sua mãe, nós vamos dar esse recado para ela, que ela queria que dissesse para a mãe, né, que ela sim, ela tinha vindo trazer o irmão para a mãe e que ela estava bem lá onde ela estava e que ela já estava com outras pessoas, mas que ela sentia muita falta, muita saudade. E aí eu perguntei para ela se ela sabia sobre a reencarnação e se ela, porque no evangelho, no início do trabalho, tinha sido aberto aleatório, foi lido uma passagem que falava sobre a reencarnação, né? E aí eu perguntei para ela se ela sabia sobre a reencarnação, talvez um dia ela pudesse reencarnar e encontrar a mãe dela novamente aqui. Ela disse que não, que ela conhecia sim sobre a reencarnação, mas que ela não ia encontrar a mãe aqui reencarnada. Ela ia continuar esperando no plano espiritual para quando a mãe for. Para quando a minha mãe vier, eu vou esperar ela aqui. Então, essa mãe já visitou essa filha. E aí depois, então, quando terminou o trabalho, nós conversando, uma pessoa do grupo disse que tinha conversado ontem
com uma amiga que relatou uma história que se encaixava perfeitamente nesse caso, de uma mãe que teve uma filha pequena que teve uma leucemia e que não foi possível curar o corpo físico, e foi uma coisa muito repentina. Essa criança estava bem em dezembro, fez todos os exames, estava tudo bem, e no mês de janeiro uma leucemia em estado já bastante avançado, e que essa mãe tinha tido um sonho que essa filha, eu não lembro bem assim também, mas ela contou algo assim, que essa filha num sonho tinha vindo trazer um irmão, um menino pela mão, um irmão que ainda não tinha nascido, né? Essa filha tinha, antes de adoecer, pelo que eu entendi, a mãe sonhou que essa filha veio e disse: ó, mamãe, esse é o Antônio, agora ele vai ficar com você. E aí a mãe não entendeu muito, e depois a filha adoeceu e faleceu. E depois de um tempo a mãe teve alguns sonhos onde ela foi encontrar essa filha, onde ela viu essa filha em outro lugar, e a mãe relatava várias coisas. E depois de um tempo, alguns anos, a mãe engravidou e teve um filho, um menino, e aí ela chamou de Antônio. Então tem várias coisas assim que essa pessoa contou, e daí depois ela então entrou em contato com a mãe da criança, depois do nosso trabalho ontem, e a mãe relatou outros detalhes, né, que a gente não sabia, mas que bateram completamente com o relato desse espírito no nosso grupo ontem. Então, isso é muito rico, gente, porque traz ali essas informações, né, dessa mãe que visitou a filha durante o sono, desses sonhos que não são sonhos, sonhos que talvez você tenha e que... e tinha uma história assim, depois ela estava falando, né, essa pessoa que a mãe contou depois, que quando a menina ainda nem estava doente, a mãe sonhou com algo assim, como se um médico que ela não conhecia entrou num lugar e perguntou de alguém, da filha dela, que era criança. E aí depois, quando a filha adoeceu, exatamente essa cena se repetiu. Ela viu esse médico que até então ela não conhecia, que chegou na porta e perguntou da filha exatamente a mesma cena que ela já tinha visto anteriormente em sonho. Então foram várias coisas assim. E aí ela então avisou essa mãe ontem à noite, e a mãe então muito emocionada, porque era aniversário dela mesmo, e ela estava muito emocionada e feliz de receber esse contato com a filha, né? Então por que eu conto também isso para vocês? Para vocês verem a grandiosidade disso, né? De quando você tem um sonho que às vezes você pensa que é um sonho e não é. Para que você valorize mais os seus sonhos, para que você preste mais atenção no tipo de sono que você tem. Se você tem sono, que você acorda de manhã animada, inspirada, alegre, se você acorda de manhã cheia de vontade de viver, de realizar muitas coisas, de agradecer, de contemplar a vida, de estar completa, ou se você acorda de manhã, talvez triste, depressiva, sem vontade de sair da sua cama, sem vontade de continuar na vida. Tudo isso são indícios do tipo de encontros também que você pode ter tido naquela noite, né? E que você observe isso. Isso não é acaso, isso não é à toa. E foi muito comovente ontem conversar com essa menina. E foi muito assim, quando ela falou, fui eu que abri a porta e eu perguntei que porta. Ela disse por onde a mamãe passou. Soou assim, e eu não vi mais a minha mãe depois. Então, e aí depois eu até conversei com o grupo assim, né? Que quando uma mãe perde um filho aqui, por exemplo, essa mãe tem ainda aqui o convívio, né, das pessoas, dos familiares, ela tem os abraços, ela tem tudo isso, né?
Mas para aquele que vai, ele chega lá, ele não tem aquelas pessoas com quem estava acostumado, né? E é difícil também. Então, quando nós aqui nos conectamos com essa dor daquela pessoa que foi, nós a trazemos de volta. Veja que essa mãe ontem, falando sobre isso para outras pessoas, a filha se viu trazida de volta para cá, né? Atraída, porque ainda há essa dor, talvez, né? Dessa mãe, não sei, eu não a conheço. Mas é difícil não ter essa dor, né? E quando ela fala assim, eu vou esperar minha mãe aqui, eu não vou reencarnar, é aquilo que eu já falei aqui para vocês outras vezes, né? Que sempre que quando nós desencarnamos, nós não chegamos lá sozinhos. Nós chegamos lá e tem pessoas que vão nos receber. Você vai chegar lá e você vai ter pessoas para te receber. Se você foi uma pessoa que causou mal, se você foi uma pessoa que guardou tanto rancor, que guardou tanta raiva, que guardou tantas inimizades, você vai chegar no plano espiritual e vai ter também inimizades, inimigos esperando você, né? Você também vai encontrar pessoas que você também fez mal, pessoas que também guardam mágoas de você. Então, tudo é no plano espiritual como é no plano físico. Se você guarda e você tem bons sentimentos, quando você vai para o plano espiritual, você também vai se conectar lá com boas energias, com pessoas que amam você, com pessoas que querem te acolher. Mas se você tem pensamentos ruins a respeito de outras pessoas, se você julga o outro, e eu estava falando aqui ontem para vocês, né, nesses últimos dias, sobre o pertencimento, né? Quem tem direito de pertencer, de que todos têm direito de pertencer, e a cigarra tá aí, ó. Quem disse que não é tempo de cigarra? Hein, Fábio, olha aí. Então, todos têm o direito do pertencer, e quando você tem esse olhar a respeito da vida, você para de julgamento, você para de falar mal dos outros, você para de criticar, você para de julgamento, né? Então você pode chegar no plano espiritual e estar em paz com todos lá. Aquela coisa que eu falava para vocês essa semana, né? Quando a pessoa diz, eu sou muito boa, mas não pisa no meu calo. Então, eu não sou boa. Tempo de cigarra seria verão. Parece que a cigarra não sabe disso. Acho que não informaram, acho que são cigarras consteladas, Fábio. Elas não fazem mais do que as outras fazem. Só porque disseram que a cigarra, o tempo dela é no verão. Eu acho que elas são consteladas e elas dizem o meu tempo é quando eu quiser. A gente obviamente a gente reconhece. Então, sim, nós chegamos no plano espiritual e reconhecemos. E foi, nossa, ontem foi uma reunião assim, que eu podia contar muitas coisas para vocês, de uma outra situação lá, de uma outra mulher que foi também muito interessante. Então, eu adoro essas histórias porque eu acho que elas ilustram bastante, né? Para vocês terem também uma compreensão, né? De como funciona isso no plano espiritual e até para que vocês tenham uma dimensão da importância de ser bom de verdade. Embora eu falei aqui outro dia já e vocês talvez ficaram um pouquinho chocados que eu disse que nós não somos bons. E que nós estamos muito longe, mas muito longe de dizer eu sou boa. Quando uma pessoa chega e diz assim para mim, eu sou boa, eu não faço mal para ninguém. Desconfie. Não existe no nosso planeta ainda uma pessoa boa que não faz mal para ninguém. Não existe.
Porque talvez você não mata alguém, você não rouba alguém fisicamente, mas provavelmente você fala mal de alguém. Você julga. Você pensa mal de alguém. Você quer tirar vantagem de alguma forma de alguém. Seja com atenção, seja com qualquer coisa. Então nós estamos muito, muito, muito longe de podermos dizer eu sou boa. Talvez nós estamos muito mais próximos desse eu sou boa, mas não pisa no meu calo. Né? E eu já disse, Jesus falou isso, que ser bom com aqueles que são bons conosco, isso não é mais do que a nossa obrigação. Qualquer pessoa lá de uma facção criminosa é bom com quem é bom com eles. Qualquer pessoa. Pior criminoso, psicopata, sociopata, seja lá o que for pata, ele é bom com quem for bom com ele. Olhar sem julgamento é muito difícil, diz a Fábio, sim. Como bloquear os pensamentos? Não julgamos ao falar, mas ao pensar. Jéssica, eu posso te dizer que não é bloquear o pensamento, porque isso, quanto mais você der atenção para querer bloquear um pensamento, mais você vai ter esses pensamentos. Tudo aquilo que você exclui, lembram? Tudo aquilo que você exclui, você quer excluir, você fortalece. Então, bloquear um pensamento não tem como. É como aquela coisa que você diz, não quero pensar nessa música. E aí você quer cantar essa música. Você diz, não quero pensar naquela pessoa. Daí mais você pensa naquela pessoa. Tudo aquilo que você quer excluir, mais você vai incluir. Então, não tem como bloquear o pensamento. Mas é você exatamente olhar para esse pensamento amorosamente. Por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui pensando mal de ti, Jéssica. Estou pensando mal da Jéssica, porque a Jéssica é isso, aquilo, tá. E eu fico dentro de mim fazendo respostas que eu poderia dar para ela, ou de coisas que eu estou julgando do comportamento teu, e de coisas que você falou que eu achei que não foi legal, ou da roupa que você está usando, que eu... Enfim, estou te julgando de alguma maneira. Como é que eu mudo isso? Eu observo por que eu estou pensando isso da Jéssica. Por que eu estou com esse tipo de pensamento dela? Onde eu me vejo nela em alguma forma? E agora, para encerrar essa live, eu vou contar uma história para vocês, que vocês já estão tudo na hora de ir para o trabalho, né? Quem aí tem que ir para o trabalho e está aqui assistindo a live? Me conte, para ver se eu posso continuar mais um pouco ou não. Vocês já ouviram falar de Narciso? Narciso era um homem muito bonito. E ele se achava um homem muito bonito, muito maravilhoso. Ele era muito lindo. E ele se achava tão maravilhoso, tão lindo, que todos os dias Narciso saía de casa e ia até um lago próximo do castelo, lá onde ele morava, e passava o dia se olhando nas águas do lago para ver o quanto ele era lindo. E ele ficava lá olhando para aquela água que era um espelho para ele, né? E ficava olhando naquela água e se admirando a própria beleza, todos os dias. Todos os dias. Até que um dia, de tanto Narciso ficar lá se olhando, ele caiu na água e morreu afogado. Afogou-se em si mesmo, né? Passado alguns dias, as deusas da floresta, à procura de Narciso, não encontravam, e quando elas chegaram perto do lago, escutaram um lamento, o lago lamentando muito o fato de Narciso não ter mais vindo até ali. E as fadas e as rainhas, né, as deusas, então disseram:
sim, é realmente uma pena que o Narciso tenha morrido. Ele era tão lindo, né? Eu compreendo que você esteja sofrendo, que você esteja sentindo a falta dele, né? Da beleza que ele tinha. E o lago disse: o quê? O Narciso era bonito? E as deusas falaram: sim, o Narciso era muito bonito. Você nunca viu o Narciso? E o lago então disse: não, eu nunca vi Narciso. Eu nunca percebi que o Narciso era bonito. Mas ele todos os dias vinha até aqui e eu adorava ficar olhando nos olhos dele, porque eu me via e eu via o quanto eu sou lindo e eu sou maravilhoso. Eu via isso nos olhos do Narciso. Então, quando o lago fala isso, né? Se percebe o quê? Que o lago só olhava para si mesmo. O lago só via a si mesmo, né? E o Narciso só via a ele mesmo também. Então nós vamos entender, né? Como que é essa questão do narcisismo. O Narciso só via a ele mesmo, só via a si mesmo nas águas do lago. E o lago só via a si mesmo nos olhos do Narciso. Um não via o outro. Cada um só estava espelhando no outro aquilo que ele mesmo era. Narciso se espelhava no lago e via a si mesmo, e o lago se espelhava nos olhos do Narciso e via a si mesmo. Quer dizer que nós olhamos para o outro e vemos aquilo que tem nosso, aquilo que nós somos. Então, quando eu julgo alguém, é como, imagine o Narciso olhando para o outro e refletindo a própria imagem. O que o outro reflete ao meu respeito? O outro te devolve aquilo que você é. Devolve aquilo que você não consegue ver. Então, aquilo que você critica é porque você tem em você mesmo. Então, quando eu vou julgar uma pessoa, eu olho para a pessoa e aquilo reflete a minha própria imagem, que eu não gosto. Ele reflete alguma coisa minha que eu não aceito, que eu não quero. Então, quando eu julgo, estou julgando a Jéssica, eu paro e olho assim, o que ela faz isso que me incomoda. Eu também faço de alguma forma isso. Então eu paro de julgar, né? Então eu começo a olhar para mim, ao invés de olhar para o outro. E aí eu agradeço, porque essa pessoa me mostrou algo que eu não via. Então se fala muito no narcisismo, né? Eu tenho um marido, virou moda agora, né? A psicologia falar dos narcisistas. Você está num relacionamento com um narcisista e tem todo um lá, o narcisista vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, mais e mais não sei mais o que. E já tem uma cartilha para você identificar se você está num relacionamento com um narcisista. Quem aí já viu nesses posts aí o quanto se está falando de relacionamento com narcisista? Eu particularmente nunca vi se falar tanto disso assim. Muitas pessoas que vêm para atendimento dizem, porque eu fui na psicóloga, fui na terapia, eu descobri que a minha mãe é narcisista, que o meu namorado é narcisista, e aí então quem se relaciona com um homem narcisista ou uma mulher narcisista provavelmente é filho de mãe narcisista. Que é o quê? Quando você é criança e você precisa ser visto pela sua mãe, tem até música, olha aí, das cigarros. Quando você é criança e você é filho de uma mãe narcisista, nesse sentido, é aquela mãe que só consegue ver as próprias necessidades, é aquela mãe que só consegue olhar para si mesma, né, de uma forma bem simplificada aqui, naquele momento em que a criança precisa ser vista pela mãe, em que ela precisa ser reconhecida pela mãe, e a mãe só olha para a criança e vê a si mesma, né? Ela não consegue ver além de si. Nossa, agora tem uns fogos de artifício aí para mim. Não sei o que é isso. Mas brilhou aí a tela. E aí a mãe não consegue ver essa criança, né?
Ela só vê até ali e ela reflete nas próprias necessidades, nas próprias insatisfações. E a criança está ali como se eu não existo, né? O que vai acontecer é que essa criança vai crescer e vai estar num relacionamento com um narcisista. Que é aquele lago, né? Que quer ser visto, mas que também é narcisista. Então, se eu me envolvo com um narcisista, eu também tenho em mim um narcisismo que é, eu também quero ser vista, eu também quero ser aceita. E aí eu vou fazer tudo o que esse homem narcisista quiser. Então se diz a vítima do narcisista é uma pessoa carente que precisa de aprovação. É uma pessoa que não tem uma autoestima definida, que não tem um amor próprio. É uma pessoa que não toma a própria vida e vai lá e faz o que quer. É uma pessoa dependente emocional do outro. Ou seja, também é uma forma de narcisismo, porque eu estou ali com o outro querendo ser vista. Eu estou olhando para as minhas necessidades. Eu vou fazer isso para ele, para que ele me dê atenção, para que ele me dê amor, para que ele me dê respeito, para que ele... Eu também não estou vendo o outro. Gente, isso aqui é uma concepção aqui minha, um desenvolvimento meu. Eu não estou conectada com escolas de psicologia. Então, as psicólogas aqui, me desculpem, né? Vocês têm lá uma maneira diferente, não estou dizendo que é errado e nem que a minha é errada ou que existe o certo, mas é uma maneira de observar que se você está se relacionando com um narcisista, você é o lago. O lago e o narciso. O lago estava lá todos os dias esperando que o narciso viesse e olhasse para ele, para que ele mesmo pudesse se ver. Então aqui não tem vítimas. Aqui tem duas pessoas que estão querendo algo que é a própria satisfação, é ver a si mesmo, é nutrir-se a si mesmo. Então, se você se envolve com um narcisista, eu sugiro que você comece a olhar o quanto você também é narcisista. O quanto você está insistindo naquela relação com aquela pessoa, porque você está carente. Ah, mas é porque a minha mãe era narcisista, eu estou carente, preciso. Então, você é narcisista também. Ou é narciso ou é lago, exatamente. E os dois só veem a si mesmos. Então falam assim, porque a pessoa vítima do narcisista não consegue reconhecer o outro, não consegue ver que o outro é narcisista. Claro, porque está olhando para as próprias necessidades. Então eu vejo o outro e eu já julgo. Ele é narcisista, ele faz isso, ele é abusivo, ele faz tal coisa. Eu estou vendo os defeitos lá do outro que eu tenho. No fim é a mesma coisa. Então, vamos parar de falar que nós somos vítimas de um narcisista. Vamos incluir essa pessoa. Então agora eu estou num relacionamento com um narcisista, eu vou me separar dele, mas eu não consigo. A vítima do narcisista não consegue se separar. Ela não consegue porque ela está enredada naquilo ali. Por que ela não consegue? Porque ela ainda está esperando o narcisista olhar para ela. Ela ainda está lá como aquele lago, ainda estou esperando que essa pessoa olhe para mim e me dê aquilo que eu espero dela. E aí eu fico dando para ela, eu fico fazendo, eu fico abrindo concessões, porque eu quero que ela me reconheça, que ela me ame, que ela me respeite. Ou seja, eu estou olhando para mim mesma, para as minhas necessidades e querendo que essa pessoa me dê isso que eu quero. Então eu sou quem? O lago. Eu estou querendo que ela venha ali olhar para mim para que eu me veja. Então, precisamos parar com isso, gente. Eu tenho um parceiro que é narcisista, ok, eu olho pra mim e digo, por que eu preciso da atenção dele? Por que eu preciso que ele me valide? Por que eu preciso que ele me dê algo? Eu mesma vou me dar e eu vou ficar com ele pelas coisas boas que tenho junto com ele. E se ele é manipulador, não sei o quê, eu não me deixo manipular, eu faço aquilo, eu busco o meu centramento, eu busco por mim mesma, ele não precisa me dar nada, me aprovar.
E aí, se não é esse relacionamento que eu quero, ok. Mas talvez eu chegue na conclusão de que entre perdas e ganhos, vale a pena estar com essa pessoa. Tem coisas boas, mas quem fala mal do narcisista são pessoas magoadas que deram muito num relacionamento e saíram machucadas, porque o narcisista ele pode ser um traidor, né? Ele pode ter muitos relacionamentos, mas nós atraímos essa pessoa por algum motivo, né? Valdir diz, namorei uma senhora anos após 90 dias descobrir que era Narciso. Levei 1 ano para me livrar. Me perseguia o tempo todo, até nas pizzarias. Sentava na mesa ao lado e atrapalhava meus encontros. Ai, Valdir, muito obrigada pelo teu relato. É isso mesmo. O narcisista manipula, né? Ele não aceita o fim de um relacionamento, né? E aí tu pôde observar por que tu foi buscar, né, Valdir, esse relacionamento. Mas veja, depois de 90 dias tu saiu fora. E aí tem pessoas que ficam anos num relacionamento com um narcisista, anos, né? E não consegue sair. E fica um ciclo, né, de dependência e de autoalimentação ali, né, de emoções. Então, tenho certeza que tu pode aprender bastante com esse relacionamento sobre ti mesmo, sobre os teus motivos para ir se relacionar com uma pessoa assim, né? E aí olhar para ela também e dizer sim, né? Então é isso, gente. Vamos encerrar esse encontro de hoje, essa live que durou 1 hora, 1 hora e alguns minutos, né? Amanhã nos encontramos aqui novamente. Relembrando que amanhã à noite temos então esse encontro, essa roda de cura e de meditação coletiva, onde nós vamos fazer um trabalho bastante profundo, que eu nunca fiz com vocês presencialmente. Então será uma grande oportunidade de a gente se conectar com tudo isso que está aí disponível para nós do universo e fazermos as curas profundas que cada um de nós precisa fazer, seja no campo espiritual, energético ou físico, tá? Então eu vou virar a câmera agora para vocês verem a natureza enquanto eu faço a prece de encerramento, tá? E você inspira então profundamente. Inspire. Enchendo bem os seus pulmões, conectando-se com você, com a sua alma, com a sua essência, com a natureza, com Deus, essa força maior a quem pedimos agora. Pai, Senhor amado, Tu que és Pai de todos nós, Criador de toda a natureza, de todas as coisas, tome a cada um de nós no Teu coração, generoso, justo e bom. E dá-nos hoje a resiliência, a paciência, a calma e a determinação necessárias para que possamos, nessa vida, fazer o nosso melhor, estarmos em sintonia contigo, com teu amor, com a vida.
e que tenhamos a força necessária para vencer as dificuldades do dia de hoje e a confiança de que amanhã ainda podemos dar conta daquilo que vem e que possamos estar hoje com aquilo que é de hoje. Muito obrigada. Até amanhã. Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Ele abençoe cada um de vocês.